Como o Flamengo tem tanto dinheiro? Com certeza, se você acompanha o futebol de perto, já ouviu esse questionamento em mesas redondas, redes sociais ou até mesmo de algum amigo no dia a dia. Atualmente, o Flamengo é um dos grandes exemplos de gestão financeira no futebol brasileiro. Desde 2019, o clube assumiu o posto de protagonista em disputa de títulos, está sempre chegando nas fases finais dos torneios e, em muitos momentos, acaba se sagrando como campeão. Hoje, o Flamengo tem condições de contratar jogadores por cifras milionárias, pagar altos salários e de bancar todo esse investimento. O clube também, em alguns momentos, opta por contratar profissionais estrangeiros ou que tenham experiências nos grandes polos mundiais do futebol. Porém, essa nem sempre foi a realidade do clube. No começo dos anos 2010, a situação financeira do Flamengo era totalmente diferente. O clube atrasava salários e vários jogadores chegavam a ter que entrar na justiça para receber o que era devido. A realidade agora é outra. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América. Os salários já não atrasam mais e o clube é reconhecido como exemplo de administração. Então, o que nos resta saber é como o Flamengo saiu de devedor à potência econômica, é o maior clube fora da Europa e de onde vem o dinheiro do Flamengo. É isso que eu vou te contar a seguir. No começo dos anos 80, o Flamengo viveu seu grande momento no futebol. O clube conquistou títulos importantes, foi tricampeão brasileiro em 80, 82 e 83, conquistou a sua primeira Libertadores em 81 e nesse mesmo ano chegou ao seu primeiro título do Mundial de Clubes, vencendo o Liverpool por 3-0. O grande nome daquela geração, sem dúvidas, foi Zico, mas o time também contava com grandes jogadores como Júnior, Leandro, Andrade e Adílio. Nos anos seguintes, o Flamengo se manteve competitivo e conquistou mais alguns títulos relevantes. Em 1995, o clube montou um ataque dos sonhos de fazer inveja a qualquer adversário. Com o trio Sávio, Romário e Edmundo, o Flamengo esperava se tornar imbatível, mas na prática não foi isso que aconteceu. Romário havia sido campeão do mundo com a seleção brasileira em 94. Nesse mesmo ano, ele foi eleito o melhor do mundo e na época ele jogava pelo Barcelona. A contratação de Romário, sem dúvidas, causou um impacto. Para tirar o jogador do clube espanhol, o Flamengo teve que pagar 4,5 milhões de dólares, mais tributos, o que causou outro impacto, só que negativo, nas contas do clube. Edmundo, em entrevista recente, chegou a falar que na época o clube era uma verdadeira bagunça e quem estava à frente da administração rubro-negra não era para estar. Alguns anos depois, essa bagunça continuava. O clube não conseguia manter o elenco forte por não conseguir pagar os salários em dia. E em 2009, após não conseguir renovar com seu principal patrocinador, a crise se instalou de vez. Em 2009, o então presidente Márcio Braga falou uma frase durante a coletiva de imprensa que ficaria marcada por muito tempo. Acabou o dinheiro. A frase do presidente serviu muito bem para ilustrar a difícil realidade financeira do clube, realidade que se estenderia por mais alguns anos. A falta de recursos, além de refletir em campo, refletia também na falta de estrutura do centro de treinamento. O chão era de terra batida, os portões lembravam uma fazenda e todas as mediações do CT não tinham nada ou pouquíssimos recursos para os atletas. Os jogadores ficavam mais de 2 meses sem receber salário e por diversas vezes o clube era cobrado na justiça a pagar o que devia. No começo de 2019, o Flamengo comprou a Arrascaeta por 15 milhões de euros. Gabigol veio da Inter por empréstimo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio também se juntaram ao elenco. No primeiro título em disputa no ano, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca. O time já tinha melhorado significativamente, mas o Flamengo queria mais qualidade em campo. Na janela de transferências do meio do ano, chegaram mais reforços. Gerson e o zagueiro espanhol Pablo Mari foram contratados. As laterais também subiram de nível. Felipe Luiz e Rafinha, com extensa passagem pela Europa, assumiram as posições. E para comandar todos esses craques, o escolhido foi o português Jorge Jesus. O Flamengo embalou, alegrou a torcida e encheu os olhos de quem viu aquele time jogar. Ao final da temporada de 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores, título que o time não conquistava há 38 anos. Faturou também o Campeonato Brasileiro daquele ano, com uma enorme vantagem para o segundo colocado e fazendo uma das melhores campanhas da história do Brasileirão. Os títulos se tornaram mais frequentes. Desde 2019, o clube chegou em 3 finais de Libertadores e foi campeão em 2 oportunidades. O elenco, que já era estrelado, ganhou mais reforços. Chegaram Pedro, Everton Cebolinha, o volante chileno Arturo Vidal e muitos outros. O sucesso esportivo andou em conjunto com o sucesso financeiro. No balanço financeiro de 2021, o Flamengo registrou uma receita de mais de 1 bilhão no período, um recorde para o time brasileiro.
Impulsionado pelas premiações de títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, a receita aumentou para 1,2 bilhão, 200 milhões acima do esperado. O plano de reestruturação financeira iniciado em 2013 com certeza deu resultados, refletindo não apenas no cenário nacional, mas também mundial. Segundo o relatório da consultoria Brand Finance, o Flamengo é o único clube brasileiro a integrar a lista das 50 marcas mais valiosas do futebol mundial. O único clube fora da Europa a integrar a listagem, o Flamengo ocupa a 49ª posição no ranking, logo à frente da Fiorentina da Itália, que fecha a lista. O estudo da consultoria coloca o Flamengo com um valor de marca estimado em 96 milhões de euros, superando por pouco a equipe italiana, 95 milhões de euros. Em outro estudo, agora conduzido pela Deloitte, empresa líder em auditoria e assessoria financeira, colocou o Flamengo em uma lista com os clubes que mais faturaram em 2022. Entre os 20 principais clubes, 19 são do velho continente, ou seja, de fora do poderoso futebol europeu, apenas o Flamengo está no ranking. Nesse momento, em questão de arrecadação financeira e de valor de marca, podemos sim afirmar que o Flamengo é o maior clube fora da Europa. Mas, com certeza, você já deve ter se perguntado como o Flamengo consegue atingir esses números de receita, né? O último balanço publicado pelo clube, referente ao ano de 2021, mostrou que as principais fontes de receita foram com direitos de transmissão, venda de jogadores, marketing e comercial. O clube arrecadou 247 milhões na soma de patrocínios, publicidade e licenciamentos. O faturamento ainda é reforçado pela transferência de jogadores, com 222 milhões líquidos. A principal fonte de receita do clube nesse período foi com a venda de direitos de transmissão, que representou uma receita de 450 milhões de reais. O engajamento da torcida é outro pilar no faturamento do Flamengo. Ainda em 2021, o clube lançou seu Fan Token, batizado de Fan Token Mengo. Os Fan Tokens são moedas digitais que os torcedores podem trocar por uma série de produtos, participar mais ativamente na vida do clube, ter acesso a conteúdos exclusivos, além de muitas outras possibilidades. O Flamengo vendeu 1,5 milhão de Fan Tokens em apenas 2 horas de negociação na plataforma Sócios.com. Em 2022, como já falado, a receita bruta foi de 1,2 bilhão, o balanço detalhado ainda não foi publicado. Para os próximos anos, a previsão é continuar na casa do bilhão. E para incrementar as receitas, o foco do clube para 2023, por exemplo, é a consolidação do banco virtual em parceria com o Banco BRB, o Nação BRB Fla, que já alcançou a marca de 3 milhões de contas abertas. A ideia não é necessariamente fazer um IPO, que é quando as ações de uma empresa são vendidas na bolsa de valores, mas também vender uma fatia do negócio para outro banco. Ainda está no radar, o clube tem uma filial em outros países, a princípio em Portugal, mas ainda está em busca de investidores parceiros. Todo o sucesso financeiro do Flamengo não foi da noite para o dia. O clube fez o que qualquer empresa ou pessoa em situação difícil faz para se organizar. O Flamengo adequou seus gastos às suas possibilidades financeiras, conteve e reduziu sua dívida, explorou seus pontos fortes para aumentar suas receitas e, no longo prazo, a estratégia se provou vitoriosa, dentro e fora de campo.